Oi, meus alunos do nono ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui essa aula de hoje, a gente vai fazer uma resolução das questões das fichas que eu passei para vocês me entregarem até um pouco antes das avaliações. Vocês lembram? Então, eu trouxe aqui essas questões respondidas para ficar mais fácil, né, que vocês acompanhem realmente a resolução. Então, bora lá. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. E uma coisa que eu digo para vocês é que se vocês, as questões abertas, se vocês não tiverem respondido com as minhas palavras exatas, não tem problema. O importante é que vocês tenham seguido essa ideia, seguido esse conceito, mas não precisa seguir essas palavrinhas que eu disse. Porque, professora, eu não botei as palavras que a senhora disse, mas eu coloquei parecido. Então, tudo bem, professora, eu não coloquei da forma que a senhora coloquei, mas eu segui essa sua ideia. Então, tudo bem. Agora, se realmente não seguiu essa minha ideia, aí vocês passem um corretivo aí se tiver feito de caneta, ou passem aí a borracha se tiver feito de lápis e refaz, tá bom? Tudo bem. Então, bora lá. A primeira questão é a da primeira ficha. Eu coloquei em ordem, né? A primeira ficha, a segunda ficha e a terceira ficha, que foram as fichas que eu pedi para vocês me entregarem na primeira unidade. Aí a resolução do livro vai ficar para a próxima aula, então não se preocupem, tá bom? Bora lá. A questão da primeira ficha, a primeira, né? Vamos continuar. Marque a alternativa correta. A questão só dizia isso, então já tá na cara, né? É para vocês 10 alternativas responder a questão correta. No expressionismo predomina a verossimilhança, ou seja, está condizente com a realidade. Os expressionistas são considerados deformadores da realidade. No expressionismo, a arte é deixada de lado. As obras expressionistas não são consideradas como produções artísticas. Então, quando a gente analisa essa questão, a gente pode ficar em dúvidas em algumas, mas depois de analisar, né, a gente consegue compreender que os expressionistas não são considerados, na verdade, deformadores da realidade. Vocês podem ter ficado em dúvida com a letra D, porque as obras expressionistas não são consideradas como produções artísticas, porque eu falei no vídeo que alguns não consideravam as obras expressionistas como arte, mas não quer dizer que o expressionismo não é uma tendência artística. Não, as obras expressionistas não são obras de arte, mas alguns se espantavam com as obras expressionistas e não consideravam ela como arte. Só aquelas obras consideradas bonitas e tudo mais, né? Mas a resposta correta é a letra B. Então, bora lá para a segunda questão. O fauvismo é caracterizado pela representação, D. Uso de cores intensas, geometrização das formas, propaganda como principal forma de comunicação, desvalorização da tradição e do moralismo, uso de onomatopeias. O fauvismo é caracterizado pelo uso de cores intensas, aquelas cores sem o interesse de criar gradação de tons. Essa é a característica principal do fauvismo e é o que eu particularmente acho mais interessante nele. Terceira questão. Em relação ao fauvismo, novamente, tendência estética da pintura surgida no final do século XIX e desenvolvida no início do século XX, assinale a alternativa correta. Bora procurar a alternativa correta. Letra A. Prioriza a geometrização das formas. Surgiu com um grupo de pintores da Itália. Foi o mais duradouro e definido de todos os movimentos artísticos. As obras apresentam cores puras, exagero no desenho e da perspectiva. O ano de 1925 foi o mais triunfal para os Fauves, pois o movimento atingiu o clímax nas exposições. A gente pode analisar essas questões e ter algumas dúvidas, mas não foi o ano de 1925 que os fauvistas cresceram, né? Ganharam seu auge, foi o ano de 1905. Então, a alternativa que a gente considera realmente como correta é a letra D. As obras apresentam cores puras, exagero no desenho e da perspectiva. Quarta questão.
Sobre o movimento expressionista, a alternativa incorreta. Letra A. Procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias do homem do século XX. Letra B. Na pintura, há a deformação das figuras. Porém, para isso, o artista faz o uso de linhas sinuosas, o que provoca o efeito visual e plástico. Letra C. Foi uma reação à pintura realista, o que justifica a existência da deformação na pintura. E letra D. A temática preferencia pelo patético, trágico, triste e sombrio, além dos medos e inseguranças do homem. E aí, gente? Posso ser que essa tenha gerado mais dúvidas, mas eu vou tirar a dúvida de vocês respondendo uma questão. Não foi o realismo que o expressionismo buscou se afirmar contrariamente, mas o impressionismo. Essa alternativa aí só quis jogar com vocês. Foi uma reação à pintura realista, o que justifica a existência da deformação na pintura. Essa deformação na pintura não foi oposição ao realismo, mas sim oposição ao impressionismo, que era aquela pintura exagerando os tons claros, aquela pintura, a gente estudou isso ano passado, não foi? Então aqui o impressionismo tinha aquela tendência mais, um sentimentalismo mais, como é que eu posso dizer? Eu não quero dizer a palavra bom, mas um sentimentalismo diferente daquilo que o sentimentalismo do expressionismo queria trazer. Então, por trazer essas cores mais frias, trazer a angústia que o impressionismo não queria trazer, realmente buscar trazer esses sentimentos mais sombrios, aqueles sentimentos esquecidos pelo impressionismo, foi então o impressionismo que o expressionismo quis contrariar e não o realismo. Bora para outra questão agora da segunda ficha. O movimento artístico denominado cubismo desenvolveu-se na primeira década do século XX, liderado pelo espanhol Pablo Picasso e pelo francês Georges Braque. A partir da figura acima, assinale a opção correta com relação às características desse movimento. Eu esqueci de trazer a figura aqui, mas não tem importância. Vocês analisam aqui as alternativas, né? E a gente consegue analisar coerentemente qual alternativa está correta. Bora lá. Nas obras cubistas, os objetos são representados de forma realista. Os cubistas procuravam representar em suas obras o movimento, sugerindo velocidade. Por meio de imagens fragmentadas, os pintores cubistas procuravam passar uma ideia de profundidade. As obras desse movimento são marcadas pela decomposição e geometrização das formas naturais. E aí, essa C e essa letra D, a gente consegue ficar um pouco na dúvida, né? Por conta dessa questão da fragmentação. Mas a resposta correta é a letra D, porque eles fragmentavam não para dar uma ideia de profundidade, mas eles queriam trazer uma geometrização natural das formas. Então, a letra D é a que está correta. Quais as principais características da pintura cubista? A geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, composição em duas dimensões, representação do volume colorido sobre a superfície, preferência pelas linhas cortadas e cruzadas, sensação da pintura escultórica, aquela pintura que praticamente esculpe aquilo que está sendo pintado, cores austeras, aquelas cores marrons, cinzas, preto, branco, passando do branco ao negro, passando pelo cinza, o ocre apagado, um castanho suave, eram as características da pintura cubista. Quando a gente pensa na pintura cubista atualmente, a gente pensa mais naqueles coloridos, não é? Naqueles pop art e tudo mais, aquelas questões, aqueles quadradinhos coloridos e tudo mais, mas não, a pintura cubista ela surgiu realmente com essas cores mais sombrias, essas cores mais frias, preto, branco, cinza, castanho, marrom, veja só. Terceira questão. Diferencie o cubismo analítico do cubismo sintético. Bora lá?
O cubismo analítico era caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos e essa fragmentação excessiva. Decompondo as obras em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos. Então, ele quer pintar um jarro, quer pintar uma flor, então ele vai fragmentando essa flor e esse jarro até realmente tornar ela praticamente irreconhecível. Foi a partir daí que surgiu esse realismo, esse cubismo sintético, reagindo a essa excessiva fragmentação e a destruição de sua estrutura. Basicamente, essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecidas. E o que seria a colagem, que é outra característica do cubismo? A colagem introduziu letras, palavras, números, pedaços de madeiras, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Então, nas pinturas que seriam só apenas nesse plano bidimensional, começou a colocar várias letras, palavras, recortes de jornais, né? Mas depois começou a colocar vidro, metal, madeira. Então, começou a ser uma pintura tirada daquele plano bidimensional e começou a ser uma pintura praticamente 3D. Então, veja só. A terceira ficha, aí já entra a questão do abstracionismo. Bora lá. Relacione as colunas. Tem aí a primeira coluna com a letra A, expressionismo, letra B, fauvismo, letra C, cubismo e letra D, abstracionismo. É para a gente ler as alternativas e colocar nos parênteses as que condizem. Usa intensamente as cores puras e simplifica as formas das figuras que são apenas sugeridas e não representadas realisticamente pelo pintor. Destaca-se pela ausência de relação entre o objeto retratado e a realidade. Não representa a realidade nem narra alguma cena histórica, religiosa ou mitológica. Retrata as inquietações e angústias humanas, deformando propositalmente a realidade a fim de expressar o pessimismo. Caracteriza-se pela decomposição dos objetos e abandono da perspectiva, representando todas as partes dos objetos no mesmo plano. Eu espero que fazer essa questão tenha sido menos complicado para vocês, até porque a gente já vem estudando isso desde o início do ano. Mas para quem realmente não tem conhecimento nenhum sobre nenhuma das tendências artísticas, essa questão foi complicada, porque tem que saber um pouco de cada uma. Mas para quem já tem um certo conhecimento de saber o que cada uma delas fala, ficou supimpa de fazer. Ficou bastante simples. Bora lá. Letra B, que foi o fauvismo, usa intensamente as cores puras e simplifica as formas das figuras, que são apenas sugeridas e não representadas. Abstracionismo, letra D, destaca-se pela ausência de relação entre o objeto, retratando a realidade e não representa a realidade, nem narra não narra qualquer coisa. E expressionismo, letra A, retrata as inquietações e angústias humanas. E cubismo, letra C, caracteriza pela decomposição dos objetos. Então, ficou dessa forma, B, D, A e C. E aí, não ficou simples? Para você que realmente estava estudando as questões, estava estudando as tendências, acompanhando os vídeos? Agora, se realmente vocês não estavam acompanhando o vídeo, ou não estavam acompanhando as fichas, as outras fichas, fazer essa questão deve ter sido uma das mais complicadas, porque exige o conhecimento mínimo de cada uma delas. O abstracionismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa após o término da Segunda Guerra Mundial. Foi marcado pelas seguintes características. Espera aí que meu gato está arranhando meu pé. Então, o abstracionismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa após o término da Segunda Guerra Mundial. Foi marcado pelas seguintes características. Então, a gente vai analisar as características e depois a gente... Ui, eu dei a resposta.
Desculpa, gente. Bora lá. A gente vai analisar as características e marcar a correta. A maioria das pinturas era figurativa. As imagens eram delineadas por linhas escuras e preenchidas por cores fortes, pois o artista desejava expressar a dor da guerra. Letra B. As pinturas exibiam formas obtidas pelas somatórias de pequenos pontos de cor e percepção visual do espectador ao ver a obra combinada as nuances de cor para obter o resultado. Isso aí é o pontilhismo, não é o abstracionismo. Letra C. A principal característica das pinturas do movimento resume-se na ausência de relação direta entre suas formas e cores e as formas e cores de um ser ou objeto real. As formas eram figurativas e os temas principais foram autorretrato, natureza morta e paisagem. As características da pintura abstracionista podem ser resumidas no uso de tonalidades frias, ausência de cor, manchas ou texturas. Também não é essa. As formas usadas pelos artistas de movimentos caracterizam pela aplicação de conceitos geométricos, matemáticos e eram criadas por um uso de programas de computador. Também não é essa. Então, como eu já tinha dado a resposta é a letra C. A principal característica da pintura do movimento resume-se à ausência dessa relação entre as formas e cores e as formas e cores de um ser ou objeto real. E quais são as características do abstracionismo? Eu já dei realmente, né, as características na outra questão, né? Já está lá. A principal característica da pintura abstrata é essa relação entre as formas e cores e as formas e cores de um ser. Então, não tem a relação entre a forma e cor do que eu quero representar e com aquilo que está sendo representado. Por isso, uma tela abstrata não representa nada da realidade que nos cerca, nem narra figurativamente alguma cena histórica, literária, religiosa, mitológica. Então, olhar para uma cena abstracionista e tentar entender o que está sendo retratado, relacionando com a realidade, não é comumente ser feito, porque não é o que o artista abstracionista busca fazer. Retratar alguma cena histórica, religiosa, literária, mitológica. Ele não busca fazer isso. Quarta questão. Comente as semelhanças que as construções abstracionistas têm em comum com as colagens cubistas. Então, existe uma coisa no abstracionismo chamada construtivismo. Então, a questão só pede para a gente comentar sobre essas construções, esse construtivismo com as colagens. Em 1912, ao visitar Paris, o artista Vladimir Tatlin, que eu acho que se pronuncia Tatlin ou Tatlin, impressionou-se ao observar as colagens cubistas. A partir de então começou a fazer pinturas em relevo e ele era um artista abstracionista. Então ele, como artista abstracionista, começou a pintar em relevo utilizando materiais diversos e utilizando objetos de vidro, metais, madeiras, assim como faziam as colagens cubistas. E suas obras eram completamente abstratas, não queria dizer alguma coisa. Os cubistas, eles queriam, por exemplo, pintar um jarro. Então, eles colocavam os materiais, mas queriam pintar, esculpir um jarro naquela pintura. Já os pintores abstracionistas não tinham interesse em narrar qualquer coisa. Eles pintavam o que desse na telha e foram a base para o movimento denominado construtivismo. Então, essa é a relação entre as construções e as colagens. Quinta questão. Duas tendências firmaram-se com características mais precisas, o abstracionismo informal e o abstracionismo geométrico. Comente sobre cada uma delas. O abstracionismo informal predomina as formas e as cores criadas livremente, sugerindo associações com os elementos da natureza. A boa impressão, domingo, é um bom exemplo dessa tendência. Como a gente viu, a obra Impressão Domingo, de Kandinsky, é um bom exemplo dessa tendência. Eu não estava entendendo, agora eu entendi.
A gente viu essa imagem lá no vídeo sobre abstracionismo, que é uma imagem bastante colorida. Tem vermelho, amarelo, preto, verde, laranja, tem várias cores realmente. Então é uma obra criada livre, ele trouxe elementos da natureza, é uma obra bastante realmente informal, né? Como diz o nome. Já o abstracionismo geométrico, as formas e as cores devem ser organizadas de forma a gerar um objeto geométrico, de forma a conceber um objeto geométrico relacionado a isso. Eu uso as cores, uso o colorido, mas a minha pintura final tem que estar quadrada, redonda, triangular, retangular. Tem que ser uma expressão de uma concepção geométrica e não aquela coisa informal que o abstracionismo informal queria trazer. Então, essas foram as respostas das questões das 3 primeiras fichas. Eu espero que vocês tenham gostado e não se preocupe se as respostas não forem idênticas à minha. O interessante é você seguir esta ideia, seguir este conceito e não seguir as palavras exatas. Agora, se realmente estiver muito discrepante, muito diferente, aí vocês apaguem, passam um corretivo, ou não faz aquele rabisco, né? Porque vai garranchar tudo, mas passa um corretivozinho, ou faz uma folha só de correção, se errou realmente várias, aí para correção da primeira ficha, aí coloca lá as questões, primeira, terceira e quarta, correção da segunda ficha, primeira, para dar certo, tá bom? Então eu espero, a aula de hoje é isso mesmo, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu trago a correção dos livros e dou continuidade aos assuntos já da segunda unidade, tá bom? Aí o que vocês fazem? Vocês revisem também o conteúdo da segunda unidade, que eu já vinha trazendo nos 2 vídeos já da segunda. Aí depois teve uma pausada, né, que foi teve a revisão para a prova e teve as provas. Aí na próxima semana eu vou continuar o assunto da segunda unidade, então vocês assistam o vídeo, deve ser uns 15 minutos no máximo. Então é isso, né? Tá bom. Tchau, gente, meninos e meninas.